Olá, bem-vindo ao nosso papo de cozinha, né? Nosso encontro aqui às terças-feiras, a partir das 9 horas da manhã. Esse vídeo estará, né, já disponível para vocês na plataforma do YouTube, para que vocês aí tenham um bate-papo comigo muito gostoso, muito descontraído, sempre com alguma coisa, né, que é sempre muito importante, muito pertinente para o nosso dia a dia. E para quem não me conhece ainda, eu sou Gigi Cousteau, chefe de cozinha, e esse é meu canal, cozinhaafetiva.g. Se você ainda não se inscreveu, por favor, vai lá, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber notificações, dê seu joinha, compartilhe com sua família e com seus amigos. Eu tenho certeza que eles vão amar as super dicas e o super bate-papo que nós temos aqui todas as terças-feiras. E também, né, se você aí gosta de ouvir alguma coisa, vai fazer um exercício e não dá para você ficar vendo a imagem, se você quiser também, nós temos conteúdos exclusivos no Spotify todas as quintas-feiras. Tem um tema novo para vocês, tá bom? Então agora vamos à nossa vinheta maravilhosa e em seguida ao nosso bate-papo. Iniciando o nosso bate-papo de hoje, o tema vai ser chato de galocha. A gente vai falar, nossa, Gigi, que tema louco é esse? Chato de galocha? É, chato de galocha. Eu decidi falar isso porque, como eu disse, né? Esse aqui é um bate-papo nosso, meu e seu, aí eu tô na sua casa nesse momento, ou no seu escritório, aonde quer que você esteja, né? Eu tô em sua companhia. Eu quero compartilhar essas coisas com vocês, e aí, quem se identificar, né? Eu acho super importante que sempre tem alguém que se identifique com a situação. Principalmente quem é da nossa tribo, né, pessoal? Vamos lá, vamos falar a verdade. Quem é da nossa tribo da alimentação mais saudável, de gostar de coisa mais natural, de ser mais tranquilo com a alimentação, que não seja, né, a trivial, a do dia a dia, geralmente é taxado dessa forma, o chato de galocha. Geralmente é assim, porque se a pessoa, ela não gosta de comer alguma coisa, mas ela come outras coisas que são no dia a dia, é só um gosto. Mas quando a gente inventa de falar que a gente come alguma coisa saudável ou que a gente, né, faz alguma escolha diferente de todo grupo que a gente sai, todo mundo faz. O que está acontecendo? Está doente? Tem alguma coisa? As perguntas que acontecem, né? Você está doente? Tem alguma coisa a ver com religião? Você tá de dieta, e aí, quando você nega essas três primeiras, nossa, mas você é chata, hein? A gente tá aqui se divertindo e você tá aí, miguelando. Não é isso? Geralmente a gente ouve isso. Eu ouvi muito isso, muito tempo. E aí você vira o chato de galocha. Por quê, gente? Que a gente tem essa fama de chato de galocha. É uma coisa bem engraçada, né? E eu vou colocar aqui as minhas experiências e aí depois nos comentários, quando você assistir o vídeo, coloca aí se você passou por alguma situação similar, pra gente poder compartilhar depois num outro vídeo, num outro bate-papo nosso, né? Geralmente eu comi, na infância nem tanto, né? Porque criança, o que você coloca, eu sempre fui muito boa de garfo, mesmo sendo magrinha, dificilmente alguma coisa eu não comia. Então sempre fui tranquila em relação a isso quando ia comer na casa das pessoas, ainda mais também porque a gente não ia tanto na casa das pessoas. A gente brincava ali na rua, a mãe chamava ali do portão, a gente corria para nossa casa e comia na nossa casa mesmo. Hoje em dia, né, com essa história também de ter escola, que as crianças ficam o dia todo e às vezes acontece uma situação o pai não poder buscar e combina com outro pai, com outra mãe que vai buscar e a criança acaba comendo com um coleguinha, alguma coisa desse tipo e acaba tendo algumas festinhas também fora. Então as crianças hoje em dia comem muito mais fora do que nós comíamos lá no passado. Mas isso daí não vem ao caso agora, né? O que vem ao caso é da gente ser chato realmente. Aí me conta as situações que aconteceram comigo hoje, acontecem com muito menos frequência, porque as pessoas já estão acostumadas com a minha forma de me alimentar, né, de saber como eu me alimento e saber os motivos, porque isso hoje faz parte do meu trabalho. Mas quando isso não acontecia, eu chegava num lugar, eu pedia um suco sem açúcar, todo mundo já achava estranho. Eu praticamente não tomo bebida alcoólica, não é que eu não tomo, eu praticamente não tomo. Geralmente eu tomo um vinho, alguma coisa, numa situação especial, mas eu evito porque não é minha preferência mesmo, mas não tem nada a ver com a relação, né, ai não, porque é saudável. Não, tudo você, que nós diz aqui, né, na filosofia da cozinha afetiva, tudo pode, desde que você saiba o momento adequado, a maneira correta que você vai consumir isso, tirando isso, é tudo muito tranquilo.
E aí que começou a perceber, quando eu comecei a me alimentar dessa forma, de forma mais efetiva, né, que isso começou realmente a fazer diferença, evitando açúcar, comendo produtos mais integrais, comendo coisas mais naturais realmente, menos fritura. Aí você sai para os lugares e as pessoas te olham com uma estranheza quando você pede algo diferente. E aí, qual que é a minha questão, gente? O que acontecia comigo? Gigi, eu sou muito realmente daquelas pessoas que eu gosto realmente de ver o ambiente mais harmonioso. Eu não gosto de ver conflito. Conflito não é comigo. E geralmente eu abro muita exceção, né? Hoje em dia eu aprendi a me posicionar de uma forma diferente, mas naquele momento da minha vida eu abria muita exceção. E aí eu fazia o quê? Quando as pessoas, né, perguntavam o porquê, ao invés de eu falar claramente ou de eu simplesmente sorrir e falar a minha escolha e acabou o assunto, eu fazia o quê? Eu tentava justificar. Sabe o que é? É que assim, gente, nossa, eu vi uma reportagem que o açúcar não faz bem, né? Quando você faz o teste de câncer, geralmente você toma aí uma bomba de glicose, porque as células cancerígenas elas ficam todas alegrinhas, e aí com o contraste a gente sabe pela contagem, nananana. Eu sempre queria explicar isso, aí todo mundo já... Porque imagina você na mesa de um bar, vendo alguém contar uma história de uma reportagem que assistiu ou de alguma coisa assim para justificar. E aí, o que acontecia? Eu realmente virava chata, eu recebia vários apelidos, um deles era Gicopédia, né? Porque sempre, não era só com a comida, as outras coisas também eu tentava justificar quando eu era muito fora da casinha, né? Então as pessoas ali falavam, lá vem, né? E eu sempre gostei muito de história, como, né, quem me conhece sabe disso. Então eu sempre me aprofundava nos assuntos, mas que para a maioria das pessoas isso não era importante. As informações que eram importantes para mim não eram importantes para as pessoas, e quando eu ia justificar explicando com uma forma realmente científica ou com algo que realmente que era real, aquilo caía assim... naquele clichê de chata falando, porque era um momento de diversão e as pessoas não queriam ter essa informação, porque isso não fazia parte da realidade delas, né? Não, é que eu falo, as pessoas têm que ser livres para fazer qualquer escolha que elas queiram, tanto na vida afetiva, na vida profissional e na vida alimentar também. E como elas não tinham me perguntar, elas perguntaram por quê, mas assim, você não está comendo? Então, eu sempre era chata, né? E aí as pessoas sempre achavam, quando eu começava a querer explicar para eu, né, conseguir realmente convencer aquela pessoa, eu era vista como a chata, ou aqui, tá tentando justificar porque é mentira, na verdade aí tá seguindo uma modinha, tá fazendo uma gracinha, e assim, ou eu passava como a chata ou a mentirosa, não aquela que sabia demais, que é a Gicopédia, que é a pessoa que tem muita informação, ou aquela que tá seguindo uma modinha e aí quer dizer que sabe muito, mas na verdade não sabe nada e tá aí só fingindo de sabichona. Então tinha essas duas vertentes e eu acabava me tornando a chata, né? Então aí vinham esses apelidos, vinham as brincadeiras, e isso acontecia para tudo. Como foi passando, né, um certo momento da minha vida, eu tive alguns chacoalhões, né? Aquela coisa, acorda menina, bem isso mesmo. E aí, né, eu comecei a perceber que por que eu justifico? Né? Por que eu tenho que justificar? O outro não tem que justificar porque ele come daquele jeito e eu acho errado. Por que eu tenho que justificar para ele a maneira como eu me alimento, a escolha que eu faço, se eu bebo, se eu não bebo, se eu como fritura, se eu não como, se eu como carne, eu não como. E aí quando as pessoas passaram a me questionar isso, né, às vezes que nós saíamos ou alguma situação, eu pura e simplesmente sorria. Você não vai querer? Não quer açúcar? E continuava a vida. No começo elas queriam até bater de, mas você não vai falar? Não, gente, eu não vou tomar, tá bom. E prosseguia. No começo, né, as pessoas vão querer ter aquele embate, porque elas estão acostumadas a te ouvirem, né? A te ouvirem com justificativas e aí já poder falar que você é chata. Elas estão acostumadas com essa sua atitude. E aí estavam acostumados com o meu ser, né? Eu sempre falar, e eu comecei a só sorrir e só agir daquela maneira e só fazer as minhas escolhas. E quando alguém me perguntar, mas por que você está fazendo isso? É por religião? Não, é porque eu quero. Ponto. E prosseguia o resto do assunto que estava acontecendo na mesa, e entrava na brincadeira e chegava meu pedido e eu comia, não prestava atenção nos outros. Quando as pessoas tentavam fazer alguma brincadeira, passava batido, eu ria junto
E aí, com o tempo, e depois que eu comecei a trabalhar, lógico, né? Isso, que não disse, praticamente zerou. Mas naquele momento as pessoas começaram a se dar conta, porque aí você tem convicção. A questão é essa, é você ter convicção. Quando a gente quer justificar, as pessoas, elas têm a ideia de que nós não temos a convicção daquilo que estamos fazendo. Então elas vêm com contra-argumento, por quê? Porque é aquele efeito manada, elas estão na manada. Então pensa, você é uma ovelhinha desgarrada, vem 100 ovelhas, você entra no meio da manada, você passa desapercebida. Mas enquanto você está separado da manada, você é o ponto focal do restante da manada e toda essa manada ela vai em direção a você para te englobar, né? E aí o que acontece? Isso acontece porque você fez barulho. Quando eu falo que você fez barulho, é aquela questão do argumento. É o argumento que eu queria passar. Olha, eu vi a reportagem, eu vi isso é importante, isso não é importante. E aí, quando eu me dei conta disso, eu falei, não, eu tenho que manter o meu ponto aqui. Essa é a minha área, é aqui que eu quero estar. Eu não quero estar com esses 5, eu quero estar aqui. E com o tempo vão chegar outras pessoas à minha volta que também têm essa escolha, mas também no silêncio. Por que eu digo no silêncio? Porque, gente, vamos pensar, a gente tem que exemplificar com ações, né? Com atitude. As pessoas começaram a ver, o seu corpo fala, a sua, né, a sua forma corpórea fala, a sua pele fala, o seu sorriso fala, os seus olhos falam, o seu cabelo fala. Então, assim, tudo isso começa a resplandecer em você. E eu comecei a resplandecer aquilo. E aí as pessoas começam a prestar atenção. E quando elas começam a prestar atenção, elas começam a querer migrar para esse movimento de alguma forma, por elas mesmas elas vão buscar as alternativas. Né? Isso que é a coisa mais legal. E aí, elas buscando as alternativas, elas chegam até você novamente. Mas você está na sua zona de silêncio ali, cultivando a sua integridade, porque a gente se corrompe, muitas pessoas não conseguem manter uma alimentação saudável justamente porque elas se corrompem, porque elas fazem barulho. Elas fazem muito barulho. E aí quando elas fazem barulho, o que acontece, né? Você está num prédio, você faz barulho depois das 10, a polícia vem e acaba com o seu barulho. E aí você entra dentro da manada, que está todo mundo em silêncio naquele horário. É a mesma coisa que acontece aí. Ninguém está no seu movimento, ninguém está ouvindo a sua música. Então põe seu foninho de ouvido, senta lá no seu cantinho e fica. E aí, quando alguém quiser ouvir aquela mesma música, pergunta, o que você está ouvindo? Eu ouvi aqui, ó, eu estou ouvindo bem baixinho, está bem baixinho, mas o que você está ouvindo? E aí você passa gradativamente as informações. E aí essa pessoa começa a entrar também nesse movimento, né? Então isso para mim hoje é algo muito importante, que eu compartilhasse isso com vocês, né? Eu realmente vejo isso, muitas pessoas me falam quando vão fazer a consultoria, que essas são umas dificuldades. Falei que eu vou fazer dieta, e todo mundo fala, lá vem. Não precisa falar que você está fazendo dieta, porque na verdade você não está fazendo uma dieta. Você está readequando a sua qualidade de vida, você está transformando o seu alimento, a sua maneira de cuidar do seu corpo, né? Não precisa justificar falando que é uma dieta. Pura e simplesmente faça, execute, veja a plenitude em você e aí o outro ele vai ver, ele vai enxergar isso, porque chega a ficar nítido. Essa luz fica tão radiante, essa palavra. Você vai ficar tão radiante que, né, eu já acho que é isso que acontece comigo quando eu tenho uma situação que alguém que não me conhece tão bem me questiona sobre algo e eu apenas sorrio e falo porque eu gosto, assim, eu fiz uma escolha e eu não tento argumentar, que ela começa a prestar atenção na minha maneira de viver. E ela começa a prestar atenção de como as coisas funcionam no meu corpo, como eu não adoeço, como eu consigo manter o peso, como eu consigo regular uma pressão, como eu consigo ter um cabelo hidratado usando coisas naturais, sem usar produtos químicos, como eu hidrato a minha pele também sem usar produtos químicos. A gente está falando de alimentação, mas tudo isso engloba um todo. E eu não preciso falar, então quando eu vou viajar eu levo lá as minhas coisinhas, os meus itens
E as pessoas olham, né? E geralmente as meninas às vezes ficam no mesmo quarto e na hora de tomar banho, né? Sai com as bolsinhas, porque o homem ele vai com a toalha e vai levar o shampoo, mas a menina já vai com a bolsinha, né? Já vai com roupão necessário, já vai com tudo. E aí a gente às vezes está se arrumando para sair alguma coisa, está todo mundo no espelho, que a mulherada também divide o espelho e vai pegar uma maquiagem e vê que tem aqueles produtos ali também, começa a prestar atenção em você, continua na sua. Então, eu queria compartilhar isso com vocês nesse bate-papo, né? Eu acho que quando as pessoas me dizem isso, e eu falo, olha, quando a gente começar aqui a fazer a nossa consultoria, eu não quero que você chegue para sua família falando, impondo. Não, eles vão começar a sentir, eles vão ver que as coisas vão começar a acontecer com você e é tudo muito natural. Seus amigos também vão perceber isso. E essa luz vem, gente, isso é incrível, né? Tem algumas receitas que eu já publiquei no Instagram e no YouTube e que assim as pessoas fazem e outras também de consultoria, quando a gente vai fazer caso a caso, né? Porque cada pessoa é feito a consultoria de uma maneira exclusiva, elas percebem como tudo, né, em volta delas se modifica. E isso acontece justamente pela convicção, né? Por essa interiorização e por essa certeza de estar fazendo certo e não precisar mostrar para ninguém que está fazendo certo, porque está todo mundo certo. Não tem errado, gente, não tem errado, tem escolhas, né? E as escolhas nos colocam no lugar que nós devemos estar. A questão é, para onde você quer ir? Onde você quer estar? E onde você esteve. O passado, ele serve como um ponto de início para que você saiba o caminho que você quer percorrer para chegar no futuro, mas você tem que viver o presente. Então, para que as coisas aconteçam, eu olho o passado e falo, nossa, isso não é legal para mim, eu não me senti bem me alimentando dessa forma, eu tive tal questão. O que eu posso fazer a partir de agora, nesse instante, para melhorar isso? Eu posso fazer isso para que eu tenha aquele objetivo que é ser aquela pessoa ativa, que eu, né, almejo realmente ser aquela pessoa com aquela mente leve, que tenha um sono tranquilo, que tenha um intestino que funcione sem que eu tenha que tomar medicação nenhuma e vivendo muito bem. Ah, eu preciso fazer isso. Ótimo. Como eu preciso começar? Passinhos baby. Passinhos baby. Como a gente brinca, o bebezinho. Ele começa a subir no berço. Ele começa a subir no berço, segurando. Ele começa segurando na roupinha da mamãe. Depois ele começa a engatinhar. E depois ele vai andar sozinho, mas ele vai andar pequenos percursos. E assim é com tudo. E aí você chega naquele ponto. Quando você chega no ponto que você quer, né? Porque também tem muito disso. Tem pessoa que ela chega no objetivo e ela perde o foco. Porque a convicção dela, assim, eu tive a convicção, cheguei lá, provei para mim mesmo que eu consigo. Não, a convicção é de que você é um ser que merece ser cuidado sempre. Essa é a convicção que a gente tem que ter. Do cuidado que a gente tem que ter com o corpo sempre. Então, sempre você vai ter coisas novas para descobrir. Sempre você vai ter reações fisiológicas, psicológicas e químicas diferentes no seu corpo, porque todas as vezes a gente tem alguma situação diferente, a gente reage diferente, a gente está numa situação climática diferente, a gente tem agentes químicos no ar diferente, a água é diferente, o tipo de arroz, se eu estiver no Japão, é diferente do tipo de arroz do Brasil, então sempre vai ter alguma coisa diferente. Então, não pense que você já chegou no objetivo X, Y, Z e não largue isso. Né? Tenha isso realmente em mente e tenha essa convicção sempre e que justificativa não tem que ter justificativa, é porque é simples assim e porque você escolheu dessa forma. Então nosso bate-papo de hoje foi esse. Chato de galocha? Não, você não é chato de galocha, você é incrível, eu sou incrível, somos pessoas únicas com as nossas escolhas e tá tudo certo, tá tudo bem, tudo harmonioso e com muita convicção de que vale a pena cuidar da vida através do nosso primeiro remédio, remédio natural, aquele que já vem preparado para nós, que é o da terra,
que é o alimento. Esse é a nossa maior fonte de energia, é a nossa maior fonte da juventude. Então a gente tem que ser atento a isso, prestar muita atenção e não deixar que nada nem ninguém mude a convicção que a gente tem de ser mais saudável, de ser mais feliz, sem que a gente possa ter uma escolha verdadeira. A escolha tem que ser verdadeira, a escolha tem que ser nossa, tá bom? Então eu espero vocês na próxima terça e ó, vai ficar bem claro, isso aconteceu comigo, tá, gente? Então assim, eu dou um exemplo meu, mas cada um tem a sua vivência, a sua maneira de interpretar, mas o que eu quero que realmente isso sirva de exemplo, contando isso para vocês, é que vocês tenham a alegria de viver, né? Porque às vezes isso gera um conflito tão grande dentro da gente, a gente fica... Eu me senti tantas vezes tão acuada quando eu percebia que eu tentava agradar a todos e a verdade é que a pessoa que eu menos agradava era a mim. E isso me deixava tão angustiada, então eu vejo tantas pessoas com tanta angústia, por isso que a gente tem tantas pessoas com tanto distúrbio alimentar, porque por querer, né, agradar todo mundo e não agradar a si mesmo. Eu acho que a partir do momento que a gente não agride ninguém, principalmente a nós mesmos, e a gente sabe respeitar esse espaço, isso tem que ser compartilhado e a gente tem que ser feliz. Então é por isso que eu compartilho com vocês essa experiência maravilhosa, né, do meu jeitinho aqui, do jeitinho Gigi, né, nesse nosso bate-papo. Se você tiver alguma experiência parecida, por favor, compartilhe aí, deixe, né, o seu comentário. E como eu disse, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, Gigi, cozinhaafetiva.g, né? Se inscreva, ative o sininho para receber notificações. O Papo na Cozinha só tem no YouTube, não vai ter nenhum outro lugar, nada parecido, né? Por favor, dê o seu like, compartilhe com família e amigos, porque eu tenho certeza que alguém vai se identificar com esse assunto e é um grande presente. Parece que não, nesse momento que nós estamos aí vivendo de maior isolamento social, né? Às vezes algum bate-papo desse, uma conversa, faz com que uma pessoa sinta um calor, um alento ali no fundinho do coração e ela consegue enxergar uma alternativa para a questão dela. Então compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Você vai ajudar muito o canal cozinhaafetiva.g a disseminar a semente do amor, a semente da alimentação natural e afetiva, tá bom? Então até a próxima terça-feira com o nosso Papo de Cozinha. Beijo!